amigos, prestem atenção no que o desespero é capaz de fazer com o establishment. O que estamos presenciando nas últimas horas não é uma disputa jurídica por prazos de filiação ou formalidade partidária. Coloca ele na tela! É o som do pânico total ecoando nos corredores de Brasília. O sistema acreditava que tinha o tabuleiro de 2026 sob controle, com um script desenhado para um duelo morno. Mas eles não contavam com o meteoro Marçal. Sim, meus amigos, Pablo Marçal não entrou na campanha como um candidato comum. Ele entrou como uma bomba nuclear digital, um fenômeno que opera no multiverso onde ele está em todos os canais, em todos os cortes e em todos os celulares do país ao mesmo tempo. Ele não está apenas pedindo votos, ele está disparando um canhão devastador de verdades que está moendo a narrativa lulopetista 24 horas por dia. E o resultado disso? O sistema perdeu o sono. Sim, meus amigos! O consórcio de poder subestimou o furacão. Eles acharam que poderiam reduzir Marçal à insignificância, como fizeram com outros partidos da própria esquerda, ou atropelá-lo com o peso do centrão. Mas os números internos, aqueles que eles não mostram na grande mídia, revelaram a verdade aterradora para o Planalto. Marçal está drenando sangue da campanha de Lula. Diferente do que o sistema planejou, Marçal não está tirando votos apenas da direita. Sim, natural, ele iria tirar. Ele está atraindo aquele eleitor que o Lula achava que já tinha comprado. Ele quebrou a fleuma, dominou o teatro eleitoral e agora ameaça o plano mestre do molusco: ganhar no primeiro turno. Esse era o verdadeiro plano do PT quando soltou Marçal. A estratégia de Lula era isolar a esquerda, eliminar Ciro Gomes e Simone Tebet e tentar levar no grito e na compra de votos logo de cara. Mas Marçal apareceu para estraçalhar este ciclo. E o que o sistema faz quando consegue vencer no argumento, quando não consegue vencer no argumento e na comunicação? Ele aciona a guilhotina. O Ministério Público Eleitoral acaba de pedir, nesta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2026, o bloqueio total à campanha de Marçal, a rejeição imediata da candidatura e o silenciamento. Eles alegam prazos entre PRTB e União Brasil, mas nós sabemos a tradução real disso: engenharia jurídica para enjaular o fenômeno. Eles aprenderam a lição de 2018. Eles viram o que aconteceu quando deixaram Bolsonaro, ignorado pelo sistema, chegar ao topo. Com Marçal, eles decidiram que não vão correr o mesmo risco. Se o homem comunica bem, se ele atrai o povo e se ele ameaça a hegemonia, o sistema não disputa votos. Ele caça o registro. É a tentativa de um abate cirúrgico para salvar a pele de quem já sente o derrotado nas ruas. Será que o sistema vai conseguir parar o incansável Marçal no tapetão? Ou o estrago que ele já fez nas redes e o canhão que ele pretende levar para os debates já tornaram o processo irreversível? A temperatura subiu, a máscara caiu e Brasília está em chamas. Fique aqui comigo, com o Felipe do Likud Brasil, porque o que nós vamos mostrar agora é o raio-x de como eles planejam o golpe final contra qualquer candidatura que saia do script globalista. Se inscreva agora, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho para fazer isso aqui. Meus amigos, a blindagem é estratégica. Eu sou o Shimon Oliveira e nós vamos analisar agora o que está acontecendo nos últimos 3 dias. Aliás, desde sexta-feira, sábado, já tínhamos a informação de que Marçal estaria na competição, Felipe, e ele entrou e, com certeza, conseguiu dominar completamente a narrativa, meu amigo. É isso aí, Shimon. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Shimon. Boa noite, audiência. O Marçal, eu acho que vocês já devem ter reparado que ele é um trator, né? Ele entrou e não para.
clica na internet, qualquer coisa do YouTube que você clique hoje, ou no Instagram, ou no Facebook, você vai dar de cara com o Marçal. O cara sabe fazer isso. Então, assim, ele saiu de um podcast atrás do outro, foi para várias entrevistas no mesmo dia. Uma máquina, né? O cara... Exatamente. Enquanto os outros candidatos estão lá tirando fotinho, se preocupando que porcaria que eles vão falar na internet, né? Qual lacração que eles vão conseguir fazer, o Marçal está indo em todos os cantos ao mesmo tempo. É impressionante. Shimon, eu nunca vi isso em nenhuma eleição. Nunca vi isso em nenhuma eleição. Esse cara, porque assim, as pessoas não conhecem o Marçal. Ele é obcecado pelas coisas, né? Eu particularmente, eu fui aluno dele aqui, então eu sigo alguns cursos, ainda faço alguns cursos com ele. Ele é obcecado pelas coisas. Se ele bota alguma coisa na cabeça, ele não para, ele vai até o fim. E eu vou te falar uma coisa, esse negócio do Ministério Público tá proibindo ele de falar, eu não duvido que ele faça uma live no mesmo horário da Band para poder fazer uma entrevista dele falando com ele mesmo. Eu não sei o que ele vai fazer, mas com certeza é capaz de ele fazer isso, porque eu já vi ele fazendo coisa parecida. Então, assim, o sistema está desesperado. Por quê? Porque, como você mesmo falou, ele tira votos da esquerda e o Lula estava achando que ele estava jogando sozinho, com o apoio daquele Renan Santos do PSOL Kids, também com o pessoal da direita batendo no Flávio. Inclusive, uma coisa que me causa espanto é como é que o Ronaldo Caiado está num partido que está apoiando o Lula e ele está concorrendo se dizendo de direita. Então, assim, tem muita inconsistência e o Marçal está expondo isso de uma forma escrachada para as pessoas entenderem. E ele tem um linguajar que faz com que as pessoas consigam entender de uma forma fácil. E isso vai mudar tudo. Então não adianta tentar calar ele, porque depois que ele começa, ele não para. Ele só vai parar o dia que prenderem ele. Então, eu acho que a justiça ainda não entendeu isso. Vai ter que calar ele de várias formas, mas ele não tem medo, ele não vai retroceder. Eu duvido. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Você também pode patrocinar essa live com os dados que aparecem aí embaixo na tela ou com o Super Valeu. E nós temos uma meta, tá? Para quem tá aqui no chat, nós estabelecemos uma meta para dobrar o alcance da nossa live, do nosso canal, onde você participa ali então e impulsiona este conteúdo. Corre lá, participa da nossa meta para que a gente chegue mais longe. Nós vamos trazer agora as reações do Lula, do PT. Nós temos também uma bomba que está prestes a explodir sobre o filho do Lula, o Lulinha. Temos também um encontro de mais de 110 países acontecendo na Argentina. Sim, um encontro para combater o narcoterrorismo. E adivinha quem ficou de fora? Sim, se você imaginou o Brasil está de fora dessa mega coalizão, entre outros temas que nós vamos comentando aqui. Então, participe agora do nosso chat, mandando a sua mensagem, mandando o seu comentário. Eu já coloquei uma enquete ao vivo aqui, Felipe, para que quem estiver nos acompanhando dê o seu voto a respeito do seguinte: você acha que o Marçal atrapalha ou ajuda o Flávio Bolsonaro? Porque uma coisa é fato, pessoal. O Pablo Marçal, tendo Flávio Bolsonaro como candidato, dificilmente ele conseguiria ocupar o lugar que o Flávio Bolsonaro ocupa. Isso já o próprio Marçal, embora ele não fale isso abertamente, ele já entende que ele entrou para ser uma linha de auxílio à campanha da direita, né? O alvo do Marçal, realmente, você pode ver em todos os vídeos dele na última semana, não foram os candidatos de direita, não foi o Flávio Bolsonaro, como foi lá em 2022, né, contra o Jair Bolsonaro, mas sim, ele mirou o canhão, a metralhadora. Nós costumamos dizer aquele canhão que tem no caça A-10 dos Estados Unidos, Felipe, a gente sempre fala daquele canhão poderosíssimo que faz drrrr, né? Eu já vou lembrar dele, do modelo daquele canhão lá poderoso. Me corrijam aí no chat. Mas o Marçal fez esse papel, né? Um canhão, uma metralhadora que disparou contra o Lula, disparou contra a esquerda sem dó, sem piedade e mexeu com os alicerces do sistema porque eles reagiram. Eles não aguentaram
4 dias de campanha do cara. Não aguentaram 4 dias. Então ele veio massacrando a esquerda, ele ocupou a mídia, como bem disse o Felipe, e notem que todo aquele problema, todos aqueles ataques contra a direita desapareceram das manchetes, porque todos os jornais, todos os sites, todos os canais queriam o engajamento do Marçal. O cara poderia ser daquela militância, certo? Aquele jornalismo militante da esquerda, pago pelo Lula através de verba pública. Ele colocou o Lula de escanteio nas manchetes e levou o Marçal para dar audiência, porque o cara atrai a atenção. E foi uma jogada genial. Agora, tem duas teses. Uma tese é de que a própria direita teria conseguido essa manobra para colocar o Marçal em campo, e seria o próprio sistema, a própria esquerda lá de cima, que teria dado essa liminar retroativa ao Marçal. E aí o Felipe já vai comentar com a gente como foi essa liminar, né? O porquê que o Marçal não era candidato e de repente se tornou candidato, mas liberam o Marçal, né? Seria uma jogada do Lula, uma jogada da esquerda, pensando assim, bom, o Marçal entra, ele abocanha os votos do Flávio Bolsonaro e eu consigo vencer no primeiro turno. O que aconteceu? Rapidamente as pesquisas já começaram a movimentar nos bastidores e mostraram que ele está arrancando o voto do Lula. E por que ele está arrancando o voto do Lula? Porque o Marçal fala com o pobre. Fala com aquele pobre que recebe Bolsa Família. Aquele cara que vota no Lula também ouve o Pablo Marçal. E o Pablo Marçal também fala com aquele cara que ainda não se decidiu. Sim, ele consegue falar com o cara que não se decidiu. E também o Marçal fala com uma classe de jovens no Brasil. E tem mais. O Marçal também fala com o isentão. Porque supostamente o Marçal se apresenta como nem Lula, nem Flávio. Embora ele tenha declarado apoio agora à direita e declarado guerra total à esquerda. Mas ele se apresenta como aquele cara do meio, não sendo... Você consegue entender essa diferença? Não sendo centrão. Porque em nenhum momento ele fala, eu sou do centrão, não. Ele fala que ele é uma alternativa. E isso é muito mais prejudicial para o Lula do que para o Flávio Bolsonaro propriamente dito, porque a rejeição ao Lula, nesse caso, é maior. E daí tem mais essa. O Marçal consegue aproveitar da rejeição que o Lula está sofrendo nesse exato momento. Vocês concordam comigo? Se você concorda comigo, você escreve aí Lula em pânico. Vamos colocar a nossa primeira palavra-chave no chat para arrebentar e travar o sistema? Lula em pânico.